Bom, pessoal, vamos começar então. Demos aqueles 5 minutos iniciais e, Diogão, você vai botando o pessoal aí para dentro, né? Bom, primeiramente, sejam Boa. todos muito bem-vindos, né? Nós estamos iniciando aqui uma série de um webinar que vai acontecer aqui de julho a novembro. Vão ser 5 episódios, a gente vai falar uma série de assuntos importantes hoje no mundo da tecnologia. Hoje, especificamente, a gente vai introduzir aqui essa grande mudança, né, que a inteligência artificial está trazendo hoje para os negócios como um todos, mas principalmente para a área de tecnologia, que é o fim dessa TI reativa e o início de um trabalho ativo que a inteligência artificial vai trazer para dentro das áreas de tecnologia. Depois a gente vai falar sobre observabilidade inteligente, que é um dos módulos da nossa plataforma de AIOps. Então, a gente vai falar ali de como é que a gente pode trazer todas as informações, né, tanto das aplicações como dos bancos de dados, da infraestrutura, da rede como um todo. Depois a gente vai falar em setembro dos agentes de IA, né, construção de agentes, como a gente integrar eles dentro da sua operação. Isso vai ser um ponto bem importante, que é um dos módulos também, né, que é o Storm Ops. E depois a gente traz aí o caminho de implementação de tudo isso dentro de uma TI, né, robusta, dentro de uma TI olhando, né, com uma observabilidade completa dentro do seu ambiente. E também a gente vai falar ali em novembro sobre soberania digital, um dos assuntos bem quentes aí ultimamente, né, falando sobre tanto a soberania dos dados como do digital também nessa nova era da inteligência artificial. Bom, quem já está inscrito nesse webinar já vai receber ali o invite para todos os outros webinars também. E eu faço aqui um convite para que vocês possam chamar aí quem vocês quiserem das suas organizações, das suas empresas, clientes que vocês entendem que são importantes, podem trazer para dentro desse webinar para a gente falar e trazer bastante coisa nova e também informações importantes para a operação de vocês. Bom, chega de delongas aqui, vamos iniciar então efetivamente, vamos falar um pouquinho dessa TI, o fim, né, da TI reativa hoje para dentro das áreas de tecnologia. E aí, para ilustrar um pouco desse ponto, né, e aí trazer aqui para vocês que a operação de TI ela entrou numa nova era, né? E aí um dos pontos que a gente traz muito aqui e essa é uma informação real, né? 73% hoje de alertas ignorados, eles em algum momento viram indisponibilidade, né? Eu acredito que muitos aqui já passaram por isso, aonde você ter um alerta que está sendo alarmado e pelo fato de você ter uma série de informações, uma série de outros alertas, aquele alerta que não estava sendo crítico efetivamente, ele se tornou um incidente no futuro devido a uma falta de atenção por causa do volume de dados todos que você tem dentro da estrutura. E aí, hoje, quem já trouxe inteligência artificial para dentro dos projetos de observabilidade, e aqui é um ponto importante, né? Há uma diferença grande entre monitorar e observar, né? Quando a gente traz o monitoramento, a gente está olhando o device, está olhando o up-down daquele dispositivo, ou daquele servidor, ou daquele serviço, e quando a gente enxerga o ambiente como um todo, uma observabilidade como um todo, a gente está entendendo tudo o que está acontecendo. E aí, quando a gente traz a inteligência artificial para isso, a gente tem um ganho, né, e um ROI em cima de qualquer tipo de investimento dentro dessa operação muito forte. E isso traz ali um resultado muito efetivo para o negócio, principalmente para a área de TI como um todo. Então, a pergunta que fica aqui não é mais se a IA vai fazer parte da sua operação. A pergunta é como a gente vai implementar ela dentro dessa sua estrutura, dentro da sua TI. E aí vem um ponto que é importante, é como esse modelo hoje ele está chegando no limite.
Quanto mais ferramentas a gente tem, mais alertas, mais incidentes a gente está conseguindo pegar dentro dessa estrutura. E aqui é uma realidade, e a gente já pegou até realidades maiores aqui, de 2.000, 3.000 alertas dia dentro de uma operação multinuvem, com várias APIs, com vários serviços embutidos. Imagina isso para um ser humano tratar e resolver cada um desses incidentes. E é por isso que muitas vezes a gente coloca, né, uma série de ferramentas, porque cada solução, cada nuvem, cada ambiente tem as suas ferramentas próprias, e você é obrigado a ter elas rodando e analisando, e aí você tem essa enxurrada de alertas e de incidentes. E aí tem um ponto importante que, quando a gente aplica uma plataforma de AIOps, quando a gente aplica a inteligência artificial, a gente consegue reduzir isso em até 95%. E isso é o ganho efetivo, porque numa quantidade enorme de alertas, a gente consegue, a inteligência artificial consegue fazer essa análise, essa correlação, essa identificação e trazer efetivamente o que está acontecendo de verdade de forma simples e mais objetiva, né? Então, o problema não passou. O problema, na verdade, ele é o excesso de informação que hoje as empresas recebem com esse volume todo de ferramentas e de alertas dias também. Então, essa complexidade que antes era um data center, um servidor e uma aplicação, ela hoje se tornou multi-cloud, se tornou microserviço, containers, uma série de APIs, Kubernetes envolvidos, né, dentro dessa estrutura, o próprio SaaS, né, soluções que estão rodando em ambientes de terceiros, você também precisa monitorar se elas estão, porque muitas vezes uma aplicação é dependente da outra, e a própria IA, né? Então, essa complexidade, ela é exponencial dentro dos ambientes, né? Só para vocês terem uma ideia, tanto eu como o Diogo e os outros sócios da CloudStorm também, a gente vem de operações de managed service já bem fortes, né? Então, eu fui fundador de uma das empresas de cloud pioneiras no Brasil. Antigamente, era uma visão como está sendo colocada ali, era um data center, um servidor, um ambiente em redundância. Hoje, a complexidade com as multinuvens que a gente tem, cada nuvem tem uma série de microserviços, isso traz uma complexidade muito grande para dentro do negócio. E é aí que entra esse paradoxo, né? Hoje, ter mais ferramentas, ter mais dashboards, ter mais alertas, ter mais dados, não necessariamente vai te trazer clareza. Na verdade, ele vai te ofuscar, ele vai te trazer essa enxurrada de informações, e no final do dia você vai estar com uma equipe totalmente sobrecarregada e não sabendo exatamente a causa do efeito efetivo ali dentro da estrutura. E é aí que entra essa questão do custo, né? Porque hoje uma operação reativa, ela gasta, né? Lógico que quando a gente pensa no incidente, o incidente é o que provoca, né, um custo enorme para dentro da operação, né? Porque você para faturamento, para vendas, pode parar uma produção, esse tem um custo muito claro, né? Agora, e o custo invisível? Aquele custo das diversas war rooms que a gente desenvolve para a gente achar um problema ou apagar um incêndio diretamente, aonde a gente envolve várias áreas, né? A gente presenciou um dia desses aí, acho que tinha mais de 20 pessoas dentro da sala, um monte de empresas terceiras, então tudo para a gente resolver um problema que estava acontecendo diretamente, por falta de ter uma observabilidade completa do ambiente. A questão dos alertas, né, muito falso positivo, uma série de alertas trazendo ali que, na verdade, poderiam ser trabalhados para não acontecer e não ficar criando esse ruído para dentro da estrutura, né? E também a questão dos próprios especialistas, né? O especialista hoje dentro de uma operação, ele está envolvido num projeto importante para dentro do negócio, ele está envolvido por um projeto que vai trazer inovação, que vai trazer dinheiro novo,
e muitas vezes ele é interrompido para resolver um incidente, porque o incidente ele sempre vai gritar mais alto dentro da companhia, né? Então essas horas, né, gastas ali para a gente achar a causa raiz, e isso traz, obviamente, uma baixa produtividade, né, da área como um todo, e muitas vezes um burnout, né, para as equipes, né? Quantas vezes a gente já não viu equipes trabalhando de madrugada, trabalhando de final de semana, incansavelmente para ou identificar o problema ou mitigar aquele problema em si, ou trabalhar numa questão de GMUD, de uma série de pontos, e isso vai estressando muito e vai custando muito para a companhia. Então, além do incidente, o custo dessa operação toda, dessa forma reativa, né, de atuar, isso faz com que a operação tenha um custo muito alto. E aí é onde que existe um colapso hoje dentro dos NOCs tradicionais, né? O NOC ele foi criado e ele tinha como objetivo principal detectar, notificar e escalar. Ele pegava ali um incidente que acontecia, notificava a empresa, muitas vezes escalava para um N1, para um N2, um N3, e a coisa andava e solucionava. Hoje a gente precisa correlacionar os diversos alertas em virtude dessa complexidade toda que tem, explicar o que está acontecendo, priorizar, porque muitas vezes o volume de alertas é tão grande e uma coisa está ligada a outra. Então, a gente precisa saber aonde atacar em primeiro lugar. E depois, a gente automatizar tudo isso para que a gente tenha um tempo. Porque no final do dia, a gente não quer saber o que aconteceu. A gente quer saber por que aquilo aconteceu. Porque é a partir daí que uma operação ela se torna inteligente. Quando a gente porque um fato é claro, né? TI vai dar problema, né? Em algum momento, um equipamento novo, um software novo, uma atualização vai dar algum tipo de problema dentro da estrutura. E é aí que a gente precisa ser rápido na solução e na resolução. Então, quando acontece, a gente sabe o que aconteceu, entende, e a partir dali a gente consegue criar uma lição aprendida e automatizar a solução para que quando acontecer de novo, aquilo não tenha mais, né, o tempo de resolução que foi aplicada, isso traz um ganho operacional muito grande. E é aí que entra nessa nova abordagem da plataforma AIOps com a inteligência artificial, fazendo todo esse trabalho, porque a gente vai mudar, né, os milhares de alertas para um único incidente contextualizado, ou alguns incidentes contextualizados, né? A gente vai fazer mudar aquela investigação manual para uma investigação e uma correlação automatizada dentro desse processo e uma reação trocada por uma antecipação, né? A gente antecipar um problema que está acontecendo. Né? Quantas vezes a gente já não viu um incidente que está alarmando ali um equipamento ou uma estrutura, um serviço que está gerando um alerta, só que a gente não olha para aquele alerta de forma efetiva e ele lá na frente causa um incidente, né? Então, se a gente conseguir identificar isso e saber que aquilo, se não for tratado agora, a gente evita dele acontecer no futuro, é uma antecipação de um problema que está acontecendo. Então, essa evolução, né, que a gente traz dentro de uma plataforma de AIOps, onde a gente tem o monitoramento, a gente aplica a observabilidade para a gente enxergar tudo o que está acontecendo, né, ou enxergar todos os elos dessa operação, a gente traz a plataforma de AIOps que vai acionar os agentes e que no final do dia a gente vai ter uma operação autônoma rodando ali dentro. E é aí que entra a CloudStorm para fazer todas essas camadas todas, trazendo eficiência e menos esforço operacional dentro dessa estrutura. Então, olhar a infraestrutura, olhar, né, a visibilidade completa de todos os sistemas, de todos os serviços, trazer a IA, né, para fazer uma análise, acionar os agentes inteligentes, né, com cada um com o seu contexto, com a sua especialidade, com as suas ferramentas de atuação, para a gente poder
automatizar uma série de tratamentos com workflows e tudo mais, para que a equipe foque naquilo que importa, que são decisões e são projetos, inovação, estratégia dentro da área como um todo. Então, a CloudStorm ela entra como um apoio dentro da área de tecnologia para exatamente trazer essa eficiência, diminuir esse esforço operacional, podendo criar todo esse processo de observabilidade e trazer essas questões dos agentes e da automação como um todo. Então, o futuro aqui não é a gente ter mais um dashboard, ter um monte de ferramenta rodando e tudo mais. É a gente definir transformar esses dados em decisões no final do dia para a gente evitar de ter algum ponto em cima desse. Então, dentro de tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, eu queria agora puxar aqui para o Diogão, para explicar um pouco mais essa questão, né, de como a gente vai trazer isso na prática ali, né? Não é uma demonstração efetiva, mas é mostrar ali como que a gente vai colocar isso, mostrar um pouco da ferramenta também. E aí, Diogão, certo? Fala, Marcão. Fala, galera. Boa. Tudo bem? Pô, tudo certo. Vamos compartilhar a nossa tela aqui. Eu vou parar aqui, aí você tira aí depois. Pô, tá, aí. Me avisa a hora que você estiver vendo minha tela aí, Marcão. Boa, já tô aqui. Boa. Bom, o que o Marcos acabou de falar, pessoal, assim, se a gente for traduzir ao pé da letra, é bem simples configurar uma ATI, né? Então, observar, né? Criar observabilidade na TI é fácil, né? Então, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa primeiro descobrir todos os recursos que estão sendo utilizados, né? Todas as tecnologias, desde a máquina até a aplicação, passando por diversas camadas, né? Como camadas de containers e outras, camadas de rede, e aí a variedade, né, de tecnologias e recursos que cada cliente utiliza aqui, que cada empresa utiliza, aí vai do limite de cada negócio, né? E as coisas são bem criativas. Temos que passar por todas essas tecnologias, instrumentar cada uma delas, né? Depois que a gente instrumenta cada uma delas, a gente precisa organizar todos esses logs, métricas, traces em algum repositório que faça sentido, que a gente possa consultar para ter análise. Aí a gente precisa construir os dashboards de tudo isso. Depois a gente precisa integrar com outras ferramentas, outras tecnologias que a gente vai escolher para monitorar, seja Zabbix, Datadog, Dynatrace e outras, né? E aí, com tudo isso, a gente precisa ainda criar uma correlação, integração de todas essas ferramentas para que algo faça sentido, para aí sim a gente começar a falar de observabilidade, não monitoramento, ou seja, quando eu começo a ter a inteligência de todos esses dados que eu falei, a gente começa a ter algo mais próximo da observabilidade. E aí, depois de tudo isso, a gente começa, ok, agora eu tenho uma certa visão, eu preciso começar a dar direção. Então, a direção a gente começa a ter que entender a análise comportamental dos alertas, a análise do que está acontecendo naquele momento, quando vir um incidente, qual é a equipe que eu vou escalonar para aquilo, quais os canais de comunicação em qual eu vou escalonar essas equipes, como que eu documento tudo que está acontecendo, como que eu envolvo uma equipe multidisciplinar em tudo isso, e depois de tudo isso, eu ainda preciso trabalhar a melhoria contínua para garantir que a gente consegue sempre ficar monitorando novos recursos e trazer sempre para o mesmo processo. Galera, eu fiquei cansado aqui, eu não sei vocês, mas é realmente muito trabalho, né? Não é à toa que muitas vezes quem vê de fora, né, quem não está no back-office ali, pode imaginar que é algo muito simples, mas não é, nós sabemos que não é, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Quando a gente trabalha aqui na solução da CloudStorm, trabalhando junto com os nossos clientes, ouvindo aqui as nossas equipes, nossos parceiros, nossos clientes, a gente sempre pensa muito em todas essas camadas, como a gente pode criar uma inteligência para isso, seja via uma funcionalidade muito especializada ou com bastante inteligência artificial, né? Então, o diagrama conceitual aqui da nossa arquitetura, vocês vão perceber que desde aqui da telemetria, né, que é onde a gente trabalha os projetos de observabilidade, depois a gente passa por outras ferramentas integrando tudo isso, então integrar tudo isso no NOC é importante, a gente já passa por uma primeira camada de inteligência. Por quê? Essa camada de inteligência é que essa número 3, essa inteligência cognitiva do NOC, ela vai ajudar já a muita coisa.
né? Há muita coisa. Primeiro, ela vai ajudar a ser proativa nas reações. Então, ela que vai envolver as equipes. Então, a IA vai estar analisando todos os dados, coletando todos os alertas, analisando o comportamento de alerta, analisando os logs envolvidos em cada um desses alertas, possíveis causas, problemas conhecidos de mercado e por aí vai. Ou seja, realmente utilizando toda a capacidade que a gente pode utilizar ali da IA. E aqui é o céu e o limite, tá, pessoal? Aqui insights vão acontecer de vários momentos. Mas tudo isso para que a gente possa envolver as pessoas corretas ou dar direção, né, para solucionar os problemas no menor tempo possível. Essa primeira camada de filtro, ela já é muito importante, porque vocês viram ali num dos primeiros slides que o Marcão comentou, que 70 e tantos % ali de alertas que geram disponibilidade, e é impressionante, pessoal, mas é muito comum a gente ouvir, né, em várias equipes de TI, que a gente fala, mas tá dando muito alerta aqui, esse alerta tá aparecendo demais, e a gente ouve o pessoal dizendo assim, não, isso é normal. Não, isso não pode ser normal, né? Se tem um alerta, a gente precisa atuar nele, seja ajustando o threshold dele, e que ele seja um pouco mais flexível, né, no seu threshold ali para realmente alarmar quando for um problema, ou se realmente é um problema e a gente não está percebendo, né? E quando a gente monitora várias aplicações aqui, a gente percebe comportamentos de queda, por falta de memória, por erros, né? Ontem mesmo nós tivemos um cliente aqui que teve um problema numa das aplicações .NET dele lá, que estava caindo por uma atualização de Windows e tudo mais, e, putz, se não fosse a análise da análise do comportamento e do erro em si, que a gente teria feito com a IA, a gente não teria descoberto em tempo recorde, a gente praticamente em 2 horas entendeu o que estava acontecendo, mas a aplicação estava estourando memória, e ela caía, estourava a memória e ela caía, e o comportamento que a gente entendia lá na ponta era uma intermitência que parecia ser rede, ou seja, não tinha nada a ver com isso, mas quando a gente conseguiu coletar as métricas, instrumentar ali o servidor de aplicações e tudo mais, os erros passaram a chegar, a IA passou a entender o que estava acontecendo, rapidamente ela entendeu, junto ali com os sites, né, da Microsoft e tudo mais, o que estava acontecendo, e deu a solução para nós, e isso foi muito interessante, tá? Eu acho que tudo isso gera um valor muito grande, às vezes problemas que permeiam meses, né? A gente está acostumado a ver, às vezes, problemas que a gente vai criando paliativos, mas a gente não resolve, e de repente a gente consegue resolver um problema grave. Bom, passando por toda essa camada de filtro, aí a gente começa na direção. Quando a gente começa a direcionar cada um desses alertas para eles virarem incidentes e as equipes começarem a atuar, e ali a gente tem que trabalhar muito bem as ferramentas internas da corporação, né? Seja via Slack, Teams ou outros, né? Ou WhatsApp, tem cliente nosso que recebe mensagens no WhatsApp. Tudo isso é importante porque o nosso intuito é garantir que a informação chegue rapidamente em quem tem que chegar, né? E ali a gente passa para uma segunda camada de inteligência, que é a inteligência já do Ops, que vai fazer o papel das equipes multidisciplinares. Então, muitas vezes você tem que colher ali 4, 5 recursos diferentes, um cara da aplicação, um cara do banco, o cara da rede, o cara da infra, para poder ter uma análise um pouco mais holística do que acontece, mas aí, de repente, com a IA já vem tudo um pouco mais mastigado, né? Que foi o caso de ontem. Ontem a IA trouxe praticamente a solução pronta, sem ter que consultar muitas pessoas, porque era algo um pouco mais conhecido e tudo mais. E você acaba direcionando todas as equipes em resolver o problema, em pensar qual é a melhor forma de resolver o problema. Porque geralmente, pessoal, a IA, ela não tem o contexto de toda a tua aplicação e de toda a tua corporação. Então, ela vai te sugerir um by the book ali. Então, ela te oferece 3, 4 grandes soluções. Mas quem é que tem que responder qual é a melhor solução? Quem é que tem que dizer, pessoal, a gente entende, mas esse primeiro caso não vai dar certo porque o comportamento da nossa aplicação não é esse, a gente vai por essa outra opção, e isso só quem vai responder é quem tem realmente a experiência do dia a dia, quem tem esse conhecimento. Então, é super importante todas essas informações, esse cardápio saboroso de informações, chegar rapidamente nas mãos de quem tem que chegar, para que a pessoa possa tomar a melhor decisão, né? E conforme tudo isso vai acontecendo, as nossas IAs também, a inteligência artificial da plataforma, vai aprendendo com tudo isso, melhorando, otimizando, criando novos insights, né? Mas, pessoal, tudo isso é realmente muito complexo, e a gente aqui na CloudStorm, a gente tem um trabalho árduo aqui de conversar com os clientes, testar telas, funcionalidades, porque o nosso grande objetivo é sempre o mínimo de cliques possíveis para a gente fazer grandes coisas, né? Bom, e aí que a gente chega um pouquinho mais na nossa solução, tá? Então, esse aqui já é o NOC, inclusive esse NOC está plugado em uma das nossas plataformas aqui, tá? Em nosso produto em si.
Então, a hora que a gente pluga já o Nokia, a gente vem aqui e já trabalha os provedores de informação, né? Hoje a gente está conectado nos apps, Vitória Metrics, entre os outros aqui, né? A gente já começa a receber algumas informações importantes. E, por mágica, né, a plataforma já começa a atuar e a inteligência já começa a trabalhar em reduções de ruído, né? Então ela já está aqui, ó, ela já eliminou 62% de deduplicação. Então, a gente recebeu uma pancada de alertas que foram reduzindo. Hoje são poucos alertas que fazem sentido a gente trabalhar. Isso é tudo a IA que está dizendo, toda a plataforma que está trabalhando para nós. A criticidade de cada um desses alertas. Os hosts, os top hosts impactados, isso é super importante. Ele já cria uma fila de prioridade pelo que é crítico, óbvio. Aqui ele está se baseando muito na criticidade que foi configurada nas soluções, tá? E aqui tem uma crítica reversa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Dentro de cada alerta já vem um parecer da IA, então uma primeira análise do que pode estar acontecendo. Aqui no caso um banco de dados, ó, que está fora, ele vai dizer mais ou menos o que está acontecendo. E aí você pode trabalhar para investigar um pouco mais cada um desses alertas, né? E assim a gente vai, já no dashboard principal, a gente já pode trabalhar melhor aqui a parte de redução de ruído. E a redução de ruído, pessoal, tem uma parte bem legal que ele também já entende alguns comportamentos que já estão acontecendo por muito tempo, né? Por exemplo, aqui, 312 disparos de 94% da CPU e ninguém fez nada. Então ele está dizendo, olha, vamos resolver isso daqui ou vamos aplicar uma melhoria de um threshold? E aí ele volta lá para melhorar o threshold, seja nos apps ou seja na nossa própria solução, e ele vai trabalhar com isso. Como também uma janela aqui né, ele tá entendendo que existe um comportamento que ele é sazonal e que talvez seja uma janela de indisponibilidade, ou de repente pessoal que desliga a máquina fora do horário, e isso gera um incidente, e não deveria gerar um incidente, porque a máquina a partir das 5 horas ela fica fora. Então tudo isso vai ser uma análise comportamental que a plataforma faz automaticamente sugerindo essas melhorias. Agora, eu posso simplesmente dizer que sim, mas antes eu tenho que analisar, óbvio, ela está trazendo o insight para os seres humanos que trabalham no dia a dia, e conforme a gente vai tomando essas decisões, ela também vai aprendendo, aprimorando, até uma hora que ela vai chegar a 95%, 100% de assertividade, tá? Bom, saindo aqui um pouco da redução de ruídos, a gente tem aqui toda a parte de alerta, os recursos também são importantes, tá? Então, toda a parte de discovery, aqui a gente está trabalhando forte para fazer o discovery das clouds, tá? Discovery não somente das clouds, mas também de ferramentas de monitoramento e outros recursos que aparecem lá. Então, uma vez que a gente configura os nossos provedores aqui, a gente já começa a vasculhar tudo que tem naquela conta, tudo que está permeando ali, para toda vez que surgir um ambiente novo, né, por exemplo, um alerta que eu tive aqui, ó, um recurso descoberto, eu posso instrumentar esse recurso, e aí instrumentar significa a gente dar um manual para a instrumentação dele, ou efetivamente a gente automaticamente conectar ali, se for o caso, instalar um coletor, tá? Lembrando, a gente sempre faz o máximo possível para que a gente tenha o mínimo de clique possível. Então, a ideia da plataforma é sempre direcionar todo aquele caos que eu expliquei no começo, né? A gente tentar organizar o caos, né? Bom, dentro de tudo que está acontecendo aqui, como também exceções, né? A gente também trabalha as exceções dos logs aqui com o parecer da IA, então a IA também já entende um pouco do que está acontecendo, qual é o tipo do erro. Você pode criar um incidente, aí sim, quando cria um incidente, ele já envolve os times, né, as escalas das equipes daqui dos times, os fluxos de escalonamento que a gente pode criar para cada uma das etapas, né? Então, quando ele escala os incidentes, a gente já passa a receber aqui, por exemplo, um incidente que aconteceu, já chama toda a equipe que tem que trabalhar, que está escalada para tudo aquilo, e o bate-papo entre as equipes multidisciplinares acontece de uma forma muito mais proativa, sempre em prol da resolução rápida do problema, né? Ou da resolução rápida, ou da análise, ou seja, lá o caminho que for tomar. Mas a ideia é a plataforma sempre impulsionar o funil de resolução, tá? A plataforma vai sempre atuar como uma forma proativa de tentar entender tudo que está ali no começo do funil para tentar trazer para a resolução. E ela vai ser bem chata nisso, para evitar que problemas que foram paliativamente corrigidos não voltem a acontecer, que foi aquele outro ponto que o Marcão comentou ali, né? O que a gente quer é garantir que o que aconteceu não aconteça novamente, ou que, se acontecer novamente, a gente possa tratar com eficiência, né? Também gerar fluxos de trabalho, né? Deixa eu pegar aqui um fluxo de trabalho que nem esse daqui, né? Então, às vezes, a ação, né, de correção, ela pode ser um workflow bem definido, ela também não precisa envolver uma comunicação, né? Porque a gente já entendeu o que aconteceu, e a gente propõe isso daqui também por janela generativa, como também entender a topologia do que está acontecendo ali, né? Quais os serviços estão sendo afetados, e aqui a gente tem grupo de serviço, o que está realmente fora, né? Esse cara caiu, porque ele caiu, por onde ele passa, né? E por que ele caiu. Então,
todo esse diagrama aqui de topologia que também foi criado automaticamente através das informações de logs, traces, métricas e alertas, tá? Então, uma vez que a gente joga tudo isso para a plataforma, essas mágicas começam a acontecer, sempre no intuito de, como a gente está falando hoje, né, do fim da TI reativa, a gente quer que a plataforma seja o mais proativa o suficiente, tá? Porque tudo isso daqui, pessoal, quem sabe, quem já fez, sabe o trabalho que dá para fazer tudo isso daqui. Muitas vezes são meses e meses e meses de trabalho com muito empenho, né? Desde a instrumentação dos recursos, né? Até trabalhar por toda essa parte de alertas, análises, troubleshootings, até a gente chegar realmente em algo que faça sentido, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu não vou dar mais spoiler aqui, porque as próximas sessões a gente vai fazer um drill down um pouco mais a fundo em cada um desses temas, tá? Então a gente vai mostrar resoluções de problemas, entre outros, a gente vai brincar um pouco mais. Eu não quero dar muito spoiler aqui também, para não tirar a graça dos próximos capítulos, né? Mas é isso, eu queria só gerar um suspense aqui para nós, para a gente entender muito bem tudo que é capaz, para vocês entenderem o potencial do que a gente está falando aqui, entender muito bem essa parte do quanto é tortuoso, né? A gente tem vários clientes aqui que recebem mais de 20, 30 mil alertas por dia, e a hora que a gente passa aqui pela plataforma, a gente percebe que não chega nem a 50, nem a 40 grandes alertas, entendeu? Então você tirar, às vezes, esse volume, né, que você acaba se perdendo com tantas informações, só o fato de você organizar um pouquinho mais, entender comportamento, agrupar esses caras, correlacionar em topologias, origens e tudo mais, essa redução de ruído já traz uma ótima tranquilidade e a gente começa a trabalhar muito melhor as ações, porque, obviamente, o que ficar vai precisar de ação, né? Então, o que passar pela camada de filtro, a gente vai ter que dar alguma direção, seja para uma equipe, ou para uma IA, ou para uma IA junto com a equipe, entre canais diferentes, né? E que a gente sempre trabalhe para tentar solucionar o máximo de alertas, né? Lembre-se que o ideal não é a gente dizer que alerta é comum ou é normal, mas que a gente trabalhe sempre para limpar. O ideal é ter uma vida com que cada alerta que apareça seja um alerta relevante, tá? Não é ter uma vida sem alertas, porque também a gente não teria nosso trabalho aqui. A ideia é ter os alertas, mas que eles façam sentido, né? Para a gente trabalhar essa questão dos incidentes. Aí nos incidentes, a gente não tem pretensão nenhuma de ser um Service Desk, tá? Então a gente integra com o Service Desk, a gente está trabalhando forte aqui em outras integrações, como Gira, aqui mesmo na CloudStorm a gente trabalha com outro HSM, tá? A ideia não é a gente ser o HSM, mas é a gente se integrar com ele, porque tudo que acontecer, tudo que passar pelos canais de comunicação aqui, ó, como todas essas informações que são super relevantes, né, que podem gerar mais conhecimentos para IA, que elas sejam documentadas, que elas passem pelos canais de HSM também, e que tudo isso gere uma melhoria contínua, ou seja, um nível, a gente sempre fala que é o nível mais alto que a gente tem ali de maturidade de TI, né, que é a gente conseguir fazer essa melhoria contínua com todas essas informações, sem deixar passar nada, é isso que a gente busca com o impulsionamento da própria plataforma, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa plataforma V2, tá? Ela está entrando agora, ela é recente, né? A gente saiu da V1, estamos na V2, a V2 já está com bastante melhoria aqui, a gente está trabalhando já em vários pilotos com alguns clientes, e a ideia é a gente evoluir cada vez mais essa plataforma para vocês. Valeu, pessoal. Muito bem. Boa. Não, perfeito, Diogão. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Esse é o grande recado que a gente quer dar hoje aqui para vocês, mostrar. Obviamente que a gente pode marcar uma demo específica, né? E aí, enfim, a gente pode fazer as reuniões aí tete a tete com cada um de vocês, entendendo o cenário de vocês também e como ela pode entrar dentro da sua operação. Então, logo, logo vocês vão receber um e-mail aí, é só marcar a demonstração ali com os nossos especialistas. Faço questão de estar presente com cada um de vocês aí. E no próximo webinar, né, já faço o convite aqui para o episódio 2, onde a gente vai falar sobre a observabilidade inteligente, que é um dos módulos exclusivos ali dentro da plataforma, né? A plataforma ela é dividida em 3 grandes módulos. A gente tem o módulo do NOC, o módulo do Ops, que é a parte dos agentes, e tem o Storm Lens, que é o módulo de observabilidade, e é onde a gente vai entrar a fundo, mostrando a ferramenta, mostrando detalhes e como é que a gente vai fazer essa observabilidade como um todo. É isso, gente. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos e bora lá. Vocês devem receber aí um e-mail, a gente pode depois fazer uma reunião
tete a tete com cada um de vocês aí. Tá certo? Muito bom. Valeu, obrigado, Diogão. Valeu, pessoal. É isso aí. Valeu, Nos vemos na próxima aí. Valeu, um forte abraço. Abraço. Até mais.